Internet. Todos nós sabemos o que é internet, afinal se não fosse ela, você não estaria vendo esse vídeo. Mas e se eu te falar que todo o conteúdo que tem na internet hoje em dia foi influência dos desenhos dos anos 2000 a 2010, ou até os desenhos de hoje, ou até os desenhos dos anos 90? Bom, é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. E vamos começar. O humor da internet. Para nós entendermos como os desenhos influenciaram o humor da internet, a gente tem que entender por que o humor da internet está desse jeito. Eu odeio falar sobre gerações, principalmente por causa dessa treta, entre muitas aspas, que aconteceu recentemente entre milênios e geração Z. Nossa, dá vontade de vomitar só de falar essas palavras. Mas eu vou ter que falar sobre isso. O humor dos milênios não é ruim, mas era uma coisa mais simples e também era uma coisa mais fácil de se entender. Toda a idade poderiam entender o humor daquela época se estivesse olhando as tendências, claro. Mas, caso você não saiba, a internet tem dois tipos de pessoas. Os undergrounds, que usam gírias diferentes que as pessoas não conhecem tanto, que são mais fechadinhos em um grupo, têm seus gostos e alguns têm gostos meio peculiares, e o público geral. E existem muitas separações entre esses dois tipos de grupos. E essa separação é tão grande que até os sites que eles usam é totalmente diferente. Por exemplo, a galera muito underground da internet, assim, muito mesmo, muito funa na internet, usa o 4chan, que eu não posso nem falar aqui porque é uma rede social tão obscura, mas tem cada coisa, vamos se dizer, estranha. Tem coisas que são da Deep Web, por exemplo, tem coisas muito ruins lá que você não pode falar isso, que senão o YouTube ele corta o seu pescoço. Mas toda a modinha da internet iniciou lá, todos os memes iniciaram lá. Inevitavelmente eles são um berço de todo o conteúdo que tem na internet, porque tem muita gente, e quando tem muita gente pode ter muita coisa ruim, mas também pode ter muita coisa boa. E aí esses memes eles saem da galera meio underground, aí vai pro público geral. Esse público geral ele usa esse meme porque o público geral é muito maior do que a galera mais fechada na internet. Então o meme ele satura. Um exemplo é a Sam, que as pessoas usaram tantos memes dela que a Sam acabou virando piada de meme ruim. Ou se você quer um exemplo mais recente, o meme do BenTV. No início, pelo menos pelo que eu conheço, começou com um vídeo de um discurso do Michel Temer. O meme era realmente engraçado, só que então o povo começou a usar tanto que eu não aguento mais ouvir o som desse BenTV. E aí as pessoas começaram a zoar esse repost imenso que tem na internet. Em todo lugar é desse jeito. Então começaram a surgir memes shitpost ou 21 Central Memes, entre outros memes irônicos, ironizando o repost, que é um humor muito surpreendente, cheio de coisas na tela, som pra todo lado, e eu acho engraçado, mesmo às vezes não sendo. Eu morro de rir com esses memes, não sei porquê. E ele é muito famoso. E ele deve ser pelo menos engraçado pra muita gente, porque existe esse tipo de meme até hoje. E ainda não saturou muito ao ponto de muita gente odiar esse tipo de humor. Pelo menos não aqui no Brasil. E você deve estar pensando, como é que isso veio dos desenhos? Olha, eu não diria que veio completamente dos desenhos, mas com certeza tem alguma influência dos desenhos nisso. Por exemplo, eles satirizam desenhos ruins. Eles satirizam muito Family Guy lá no shitpost gringo. E eles usam muito esse efeito aqui. Ou esse. Que é todos sons de booms com reverb grande assim, mas por que eles usam isso? Na minha visão, é pra satirizar aquelas pessoas que acham Pum super engraçado. E se você acompanha esse canal, vocês sabem como eu odeio esse tipo de humor. E também o ao contrário acontece. Por exemplo,
Em meados de 2018, em 2019, Incrível Mundo de Gumball começou a aloprar. Eles começaram a fazer um monte de coisa irônica, começaram a zoar as fanfics do desenho, começaram a zoar desenhos ruins também, começaram a fazer referências mais 18 também. Eles começaram a aloprar, que eles viram que era o final da temporada, então eles aproveitaram e fizeram tudo de bom. E pra mim a sexta temporada é a melhor temporada desse desenho. A coisa mais fácil de perceber que realmente foi tirado de desenhos é o terror atual. E para entender como os desenhos talvez influenciaram o terror, e que é bem visível na verdade, precisamos entender como é o terror atual. E vamos comparar dois tipos de terror de épocas até que bem parecidas, mais ou menos uma década atrás. Five Nights at Freddy's, um jogo que ficou muito famoso, só que o terror dele é baseado no susto e também no medo de pular alguma coisa na sua tela e você se assustar. Porque na verdade, se você tirar o fone, você não vai se assustar. O som alto que te dá susto no jogo. E isso se chama jump scare. Agora, vamos comparar com o terror atual. O terror atual é baseado em desconforto. E o maior exemplo disso é Liminal Space. Uma coisa que começou a surgir agora aqui no Brasil e começou a ficar bem famoso aqui no Brasil. Tá, mas você deve estar pensando o que é Liminal Space. Bom, o ser humano ele só desenvolveu porque ele andava em grupo. O ser humano é uma espécie sociável. E mesmo hoje em dia a gente não precisando mais caçar nem correr de bichos 10 vezes maior do que a gente, então a gente não precisa ficar em grupo para se proteger. Quer dizer, só dos outros seres humanos, né? A gente tecnicamente não precisaria ficar em grupo mais, só que a gente ainda assim se sente desconfortável em estar completamente sozinho, e esse sentimento primitivo ainda está em nós, e é isso que o Liminal Space explora. E o Liminal Space está baseado em duas coisas: nostalgia e lugares totalmente vazios. Só que esses lugares que estão totalmente vazios não são, por exemplo, um hospital abandonado, que dá um certo medo. É como se fosse uma cidade fantasma. Um lugar que estava totalmente cheio de pessoas antigamente, agora está totalmente vazio. E a questão nostalgia é porque esses lugares remetem a maioria das vezes à infância, como parques, escolas ou até supermercados, talvez. E você deve estar pensando, como os desenhos influenciaram o terror de hoje em dia? Sendo que desenho é pra criança, não é pra ter terror. Bom, caso você não saiba, os desenhos mais antigos, principalmente os desenhos dos anos 90 aos anos 2000, não eram igual hoje, eram muito diferentes. Tinha mais coisas de terror, tinha até coisas nojentas pra eles, né? E com isso existiam filmes em stop motion, que sempre foi uma técnica de animação muito sinistra, mesmo com os filmes mais suaves, os filmes mais bem feitos em stop motion, ainda assim é uma técnica muito estranha, com movimentação meio realista, mas ao mesmo tempo não é realista. É uma técnica estranha. E adivinha, os filmes de stop motion antigos eram aterrorizantes. Eu ainda fico com medo até hoje de Coraline. E o filme de Coraline tem um terror tão atual, porque o terror não é baseado no jump scare. O terror é baseado no sentimento de desconhecer o lugar que a outra mãe vive, de desconforto, porque aquele lugar é muito bom para ser verdade. E se tá em um filme infantil, você sabe que vai dar alguma coisa errada, mas você não sabe o que é e você não sabe quando vai acontecer. Bom, esse foi o vídeo. Eu não tenho certeza que foi os desenhos que influenciaram diretamente na internet, mas com certeza tem alguma influência, assim, pelo menos um pouquinho. E se você achar que na verdade é ao contrário, a internet que influenciou os desenhos, é só mudar uma palavra de lugar no título que o vídeo vai continuar fazendo sentido. Tchau!